vídeo de hoje é sobre um assunto que eu queria falar há muito tempo, mas eu nunca encontrei muito tempo para pesquisar sobre. Basicamente eu vou falar sobre o termo otaku, suas origens, problemas históricos e a forma como os japoneses encaram o nome hoje em dia. Antes de mais nada, a definição. O dicionário de Oxford define otaku como, no Japão, um jovem obcecado por computadores ou aspectos particulares da cultura popular em detrimento de suas habilidades sociais. O dicionário de Oxford mantém para a palavra o mesmo sentido negativo que Ako Nakamori usou para definir otaku como um rótulo lá nos anos 80, mas chegaremos lá. Volker Grasmurk, que é um sociólogo alemão, diz que, abre aspas, antigamente algumas pessoas começaram a usar essa expressão de distanciamento para colegas e amigos. Não há consenso quanto à data e local exato desse evento histórico. Alguns dizem que foi no mundo da publicidade e outros dizem que foi no círculo dos colecionadores. O boato mais confiável é que surgiu primeiro entre pessoas que trabalhavam nas empresas de animação e usaram o termo para definir os espectadores de animes e pessoas intimamente relacionadas a mangás e jogos de computador. Se tornou comum chamar qualquer um que fosse um fã /entusiasta /especialista em algo, não apenas anime, mas qualquer coisa, de otaku. Uma pessoa que coleciona bonecos de Fallout e pesquisa sobre a lore do jogo e essas coisas era um otaku de Fallout, por exemplo. Um pouco diferente da forma como usamos o termo hoje em dia aqui no Brasil. Em 1983, há um dos, se não o, primeiro registro de alguém usando o termo otaku como uma espécie de rótulo. Akio Nakamori escreveu uma série de artigos chamados Otaku no Kenkyu, que são, tradução é estudos de otaku, no mangá Buriko. Ele chamou aqueles fãs hardcore que chamavam uns aos outros de otaku zoku. Zoku significa tribo em japonês. O seu foi talvez o primeiro artigo a estereotipar o otaku como sendo antissocial, desleixado e impopular. Mesmo que Ako Nakamori escrevesse sobre a bolha otaku de forma depreciativa, muitos otakus, entre aspas, começaram a usar o rótulo para si mesmo em uma espécie de autodepreciação meio de brincadeira. Otaku no vídeo fornece um exemplo de um certo orgulho otaku combinado com o fato deles tirarem sarro de si mesmo. A palavra otaku caiu nas graças do público mais ocidental após o lançamento de Otaku no vídeo, mas o público japonês já conhecia o termo em sua pior forma há quase 10 anos. Mas antes disso tudo, otaku tinha outros significados. Otaku em sua origem deriva de uma forma educada de tratamento. Hoje em dia, praticamente ninguém usa a palavra nesse sentido, mais comum ficou ela ser escrita em katakana, que é um silabário japonês que, entre outras coisas, serve para empregar estrangeirismos na língua japonesa. Quando o termo surgiu pela primeira vez como um rótulo depreciativo lá nos anos 80 e 90, o termo era frequentemente escrito em hiragana, desse jeito que está aparecendo aí na tela, mas a questão é que a palavra tinha um certo sentido no começo, e depois a gente transformou ela em um sentido completamente diferente. Takashi Murakami, um famosíssimo artista japonês, cita o seu amigo Toshio Okada ao explicar de onde veio o uso de otaku. Okada liga o termo otaku a Shoji Kawamori e Haruhiko Mikimoto, os criadores de Super Dimensional Fortress Macross, do estúdio Nui. Inclusive um mechan próprio aqui, eu tenho um vídeo falando sobre a adaptação de Macross para os Estados Unidos, que é bizarramente diferente do material original. Como eu não sei colocar card no vídeo, o link tá aí na descrição, mas enfim. Kawamori e Mikimoto eram estudantes da Universidade Keio quando começaram a trabalhar em Macross. Essa universidade é cara e tem um ambiente bem centrado e frufruzinho, vamos dizer assim. Por isso, Kawamori e Mikimoto usavam otaku como uma forma refinada de tratamento, ao invés do usual anata. E isso é transportado para Macross. Tomohiro Mashiyama, um crítico japonês de cinema, sugere que o uso de otaku como forma de identificação entre os fãs de anime foi tirado de Macross, pois o personagem principal, Hikaru, frequentemente usa otaku como um termo educado ao conversar com outros personagens da obra. Houve também um período em que o termo ganhou conotações não só negativas, como você seria bizarramente mal visto por ser considerado um. Porque em 1989, Tsutomu Miyazaki sequestrou e matou 4 meninas com idades entre 4 e 7 anos. E depois de matar, ele desmembrou o corpo e molestou sexualmente os cadáveres. Os crimes de Miyazaki incluíam não apenas sequestro, assassinato e necrofilia, mas também vampirismo, a preservação de partes do corpo como troféus e insultos às famílias de suas vítimas. Miyazaki foi preso em Hachioji em julho de 89, depois de ser confrontado enquanto tirava fotos nuas de uma jovem. Miyazaki foi diagnosticado como tendo um ou mais transtornos de personalidade, mas estava determinado a não ser são e ciente de seus crimes e suas consequências. Ele foi condenado à morte em 97 e executado por enforcamento
em 2008. Quando ele foi preso, a polícia encontrou uma enorme coleção de vários animes e mangás, alguns deles pornográficos, em seu apartamento. A prisão de Miyazaki e a publicação de seus crimes levaram a mídia japonesa a apelidá-lo de assassino otaku. Seus assassinatos causaram um pânico moral contra os otakus, com especulações de que animes e filmes de terror o tornaram um assassino. Vários jornais afirmaram que Miyazaki havia se transportado, entre aspas, para um mundo fantasioso onde a realidade não existia e era substituída pelos mangás como resultado de sua educação negligenciada. Mas, obviamente, haviam pessoas que se questionavam sobre essa conotação negativa que a mídia dava. Eiji Otsuka escreveu um livro sobre os crimes de Miyazaki. Ele argumentou que a coleção de pornografia de Miyazaki provavelmente foi adicionada ou alterada por um fotógrafo para poder destacar sua perversidade. Outro crítico, Fumiya Ishihashi, suspeitou que as informações divulgadas estavam apenas querendo apoiar estereótipos públicos e temores sobre os otakus, já que a polícia sabia que isso ajudaria a consolidar uma condenação. Sharon Kinsella, que popularizou o termo pânico otaku, também afirma que grandes coleções de mangás e vídeos eram típicos nos quartos dos jovens que viviam na área central de Tóquio na época, e não era nada que pudesse preocupar as pessoas. É um comportamento padrão da mídia, já que a mídia americana também culpou filmes violentos e videogames pelo massacre de Columbine, então você vê que há um comportamento padrão aqui. Não muito diferente da sociedade adulta americana, mas talvez levada a extremos maiores, a sociedade adulta japonesa há muito tempo tem ansiedade sobre sua cultura jovem se tornar mais individualista e isolada e menos interessada em cumprir o seu dever social. O incidente de Miyazaki foi tanto uma causa para mais ansiedade por parte da população, quanto uma saída para a mídia lidar com essa ansiedade pré-existente por meio de um bode expiatório. No caso, o bode seria a cultura de mangás e animes no geral. Desde o incidente do Miyazaki, o uso de otaku tem sido principalmente depreciativo, com um forte toque de medo e aversão, pelo menos durante um tempo. Sensacionalismo da mídia à parte, hoje em dia otaku deixou de ser simplesmente como os fãs hardcore costumam chamar uns aos outros, para ser um termo vago, definido de muitas maneiras diferentes por diversos estudiosos. William Gibson chama otaku de um obcecado apaixonado. Volker Grusmuck, que eu citei anteriormente, os descreve como fetichistas da informação. No sentido mais básico, o otaku é alguém que é altamente dedicado a algo e usa informações para aprofundar sua compreensão desse algo por diversão e talvez até para lucrar. Por parte da grande mídia, a mais consumida pelas massas, vem a promoção de estereótipos negativos do que é um otaku ou qualquer outro grupo. É o equivalente a uma forma sutil de intolerância, tão sutil que pode até não ser intencional por parte deles, eu duvido que não seja. É o tipo de estereótipo empregado em grupos como os góticos, por exemplo, ou algumas palavras que acabam perdendo o seu sentido original e ganham um sentido completamente negativo, como hacker, por exemplo. Essa preconcepção da negatividade do termo otaku já era conhecida em outras partes do mundo. A menção mais antiga do termo otaku na Usenet data de 1990, com pessoas falando que o termo soa meio pervertido e outras falando que não gostam da palavra. Depois de otaku no vídeo, que acho Hiro Takeda da Gainax considera como a bíblia otaku nos Estados Unidos, a comunidade ocidental passou a adotar o termo de forma bem menos pejorativa, mas ainda mantendo certos preconceitos, tratando como otaku a pessoa que simplesmente gostava de animes e mangás. Apesar de ter virado uma palavra global, a imagem predominante de um nerd que mora no porão da mãe e bate uma pra menina de cabelo colorido com a voz fofa permanece na mente de muitas pessoas, não exatamente com as características que eu citei, mas nesse sentido meio negativo. Houve uma nítida transição em algum ponto. Hoje, apesar de uma imagem ainda preconceituosa por parte de uma parcela mais velha da população, ser um otaku, entre aspas, está mais inclinado para ser simplesmente um cara que gosta bastante de anime do que ser um cara pervertido e criminoso. Mas o que mudou essa visão? Quando ser otaku, entre aspas, virou legal? Algumas pessoas vão falar nunca, né? Mas falando sério, com o Evangelion. Eu tenho um vídeo falando sobre os animes mais importantes da história, apesar do título ser um clickbait, porque é meio difícil você quantificar a importância que um anime tem em comparação com outro. É inegável que Evangelion virou um marco na indústria, muito porque era uma história extremamente pessoal para o público japonês. A história dialogava com toda uma população jovem, e não só com o público conhecido como otaku. O processo de exportação e popularidade de Evangelion cresceu bastante depois que outros animes abriram mais portas para o mainstream ocidental, como Dragon Ball e Pokémon principalmente. Eles
Esse sucesso não só criou uma base ainda maior de fãs de obras japonesas, como incentivou o próprio governo japonês a investir em propaganda de suas marcas da cultura pop. Por isso os embaixadores das Olimpíadas de Tóquio seriam personagens de animes, por isso Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro do Japão, se vestiu de Mario no final das Olimpíadas no Rio. É parte de uma propaganda que reforça um certo nacionalismo das marcas japonesas. Incomoda uma parte do público otaku japonês porque eles acham estranho o governo querer promover uma subcultura que eles definitivamente não entendem. Aqui no ocidente o termo otaku caiu como uma luva porque era aproximadamente equivalente ao geek ou nerd, só que otakus eram vistos apenas como geeks e nerds de mídias japonesas, mas mesmo na sociedade americana, algumas décadas atrás, geek ou nerd era uma das piores coisas que você poderia ser. A definição então se sobrepôs quase perfeitamente com a definição de otaku no Japão, alguém obcecado por história em quadrinhos, ficção científica ou fantasia, mas também implicava numa certa falta de habilidades sociais, pouca ou nenhuma experiência romântica sexual, uma perversão, a falta de higiene, poucos amigos e etc. Otaku no vídeo também faz questão de mostrar a diversidade dos chamados otakus, demonstrando que a palavra não pode ser facilmente estereotipada como a mídia comumente faz. Devido a esses esforços para educar e entreter o público, o estilo de vida, entre aspas, otaku alcançou fama internacional e, talvez mais importante, um pouco mais de aceitação no mercado interno. O Japão hoje em dia é muito mais neutro em relação a isso. Em vez de estereotipar o otaku como um sociopata e culpar animes e mangás por criar monstros, o público japonês foi forçado a reconhecer que os problemas entre seus jovens são complexos e não podem ser resumidos a simplesmente um termo. O público japonês aprendeu muito sobre como tratar o termo e sobre como buscar as reais soluções para os seus problemas. Não dá para dizer o mesmo de outros lugares do mundo. Mas é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tchau.